Olá, iremos avaliar o cancelamento de polos de zeros utilizando resíduos e o seu efeito em aproximações, na disciplina de sistema de controle. Bom, primeiro, relembrando o conceito de zero, um zero dentro de uma função de transferência seria exatamente o valor no qual o S assume para que zere a função ft, ou a função de saída da resposta. E o polo já seria quando faz com que a função tenda ao infinito. Ou seja, nessa função de transferência características aqui, seria quando o S assume menos Z, nós temos um zero. E quando o polo aqui, no caso esse é polo adicional, o S assume menos P3. E com uma entrada degrau 1 sobre S, teremos nossa resposta, a nossa saída, né? Quanto mais próximo o polo, o P3, for de Z, menor será a influência que o resíduo, quando realizamos a expansão por frações parciais, o resíduo gerado por esse polo, é perante o comportamento da resposta. Então, de forma que quando, em diversas situações, o resíduo de P3, o resíduo gerado pelo polo de P3, devido a ser muito próximo de Z, acaba sendo insignificante. E vamos buscar avaliar o quanto esse resíduo do polo mais próximo do zero deve ser menor que os demais resíduos originados pelos outros polos. Utilizaremos 4 exemplos que foi abordado no livro do Norman Nies. Bom, primeiro exemplo, tendo a nossa função de transferência C1 de 26,5 parênteses S mais 4 sobre a entrada degrau 1 sobre S, vezes um polo em menos 3,5, outro polo em menos 5 e o outro polo em menos 6. Realizando o método dos limites para determinar os coeficientes, fazendo o limite tendendo a S igual a zero, obteremos K1 igual a 1. Realizando o limite tendendo a menos 3,5, teremos o K2 igual a menos 1. Já para o K4, fazendo S tender a menos 5, teremos o valor de menos 3,5. E para... aqui seria K3 e aqui o K4. E para K4 obtemos de 3,5. Então, nossa resposta fica nesse formato de 1 sobre S, menos 1 sobre S mais 3,5, menos 3,5 sobre S mais 5, mais 3,5 sobre S mais 6. E em formato no domínio do tempo, temos essa expressão aqui. Vamos avaliar o quanto esse resíduo de K2, que seria exatamente no polo menos 3,5, impactou nas respostas. Então, para isso, vamos aplicar um tempo de 0,5, 1 e 3 para avaliar a variação com esse resíduo e numa expressão eliminando esse resíduo. Ou seja, realizando como se fosse 1 menos 3,5e elevado na menos 5t e o restante, eliminando esse resíduo aqui, esse resíduo de K2. Com o resíduo, o tempo foi de 0,7132 e sem resíduo 0,88. Já nessa primeira intervalo de tempo, nesse tempo aqui, nesse instante de tempo, a nossa diferença, a razão da diferença foi de 24,37%, uma diferença muito alta para um tempo relativamente alto. Para os demais, não é tão relevante porque num tempo curto já se mostrou muito alto a diferença de um para o outro. Então, ele tem influência no comportamento do sistema esse polo e não pode ser desprezado. Por exemplo, B, temos o polo 3, ou esse primeiro polo aqui, muito próximo de 4. Então, já podemos perceber que a influência dele deve ser menor. Bom, realizando o mesmo método, obtemos K1, K2, K3
com os valores que estão na tela e obtemos as seguintes expressões para as respostas no domínio da frequência e no domínio do tempo. Realizando a mesma tabela dos testes, reduzimos o tempo em 0,25, que quanto menor o tempo, maior vai ser a influência maior vai ser a diferença entre a resposta com resíduo e sem o resíduo. Então, com um tempo bem menor que o anterior, a nossa razão de diferença foi 3,51, que é uma razão de diferença aceitável. Então, portanto, podemos aproximar e considerar que não tem influência. Também podemos perceber direto que 0,033 é na ordem de 10 na menos 2 em relação aos demais resíduos aqui de 5,3 e 4,4. Então já seria um outro indicador, um indicador principal, na verdade, para conseguir cortar esse resíduo. Então, cortando esse resíduo, não teremos influência no nosso sistema, basicamente. Podemos desprezá-lo. Bom, no exemplo 6 aqui, no exemplo 3, obtemos esses seguintes resultados e, realizando o mesmo método, temos uma diferença de 7,3. Podemos ver que na mesma ordem de grandeza, esse 0,3, esse polo de menos 6,5 com um polo em menos 20. Então, ele tem uma influência no comportamento do sistema. Bom, e quanto ao outro exemplo, aqui temos na ordem de aproximadamente uma ordem de grandeza menor do que esse outro polo em S na menos 20, esse menos 20, e mesmo assim acaba não gerando influência no comportamento do sistema. Então, ele é desprezado, pois a diferença aqui, num tempo relativamente pequeno, acabou dando muito baixo, cerca de 1,5% de com resíduo e sem resíduo. O mais correto seria aplicar para todos os tempos e avaliar essa razão de diferença que com resíduo e sem resíduo tem um sobre o outro. Obviamente que quanto menor for o instante de tempo, maior vai ser a diferença entre esses dois. Então, é isso. Vamos agora à nossa parte extra da apresentação, que seria a dedução da expressão geral para sistemas de segunda ordem subamortecidos. Bom, eu já fiz ela aqui, mas para ser mais rápido, eu vou apenas apresentar o que foi feito. Primeiro, temos a nossa expressão aqui, a nossa resposta a uma entrada degrau, em termos de frequência natural e fator de amortecimento. Realizamos a expansão de frações parciais, que fica desse seguinte formato: K1 sobre S mais K2S mais K3, sendo dividido por S ao quadrado mais 2, fator de amortecimento, frequência natural, S mais frequência natural ao quadrado. Esse formato aqui é para uma expressão quando nós sabemos que ela é de sistemas subamortecidos. Para resolver o K1 é muito simples. Realizamos apenas o método lá dos limites, de fazer o S tender a determinado valor, para descobrir S tendendo ao polo aqui, para descobrir o K1. Bom, por que acontece isso? Quando nós multiplicamos aqui S dos dois lados, todos o termo por S, aqui por S e por S, acaba que esse S
cancela com esse S cancela com esse, e esse aqui sobra multiplicando esses dois termos. E daí, fazendo o S tendendo a zero, só sobrou S isolado para K2 e para K3. Então, esse termo corta. E sobra que K1 é igual a frequência natural sobre isso aqui já está escrito. E fazendo eles tendendo a zero, S ao quadrado some e esse termo aqui também some. O que sobra? Frequência natural sobre frequência natural, que dá 1. Ok. Para realizar, descobrir os coeficientes K2 e K3, utilizamos o mini múltiplo comum. Para realizar o mini múltiplo comum, sabemos que esses dois denominadores têm que estar em comum, então a gente multiplica esses dois. Esse aqui basicamente multiplica tudo que está lá em cima, aqui K1, e esse S multiplica esses dois que estão aqui em cima. Então, a nossa expressão aqui embaixo, desse lado da igualdade, vai ficar igual ao lado da igualdade do lado esquerdo. Então, nós cortamos os dois denominadores e acaba sobrando que frequência natural é igual àquela multiplicação que temos aqui em cima. E, analisando a expressão e sabendo o valor de K1, no caso a gente substituiu, quando multiplicamos esse aqui por K1, a gente já substituiu o valor de K1 que é igual a 1 que a gente descobriu aqui, que é bem simples, né? Para reduzir nossa expressão. Dessa forma, ficamos com isso. E, analisando as duas expressões, desse lado da igualdade temos frequência natural ao quadrado e desse lado da igualdade também temos frequência natural ao quadrado. Então, cortando ela, acaba sobrando isso aqui. E agrupando os fatores aqui de S, temos que S ao quadrado é, entre parênteses, 1 mais K2, mais S, 2 zeta ômega n, mais K3, tudo isso aqui é igual a zero. Para que se cumpra essa igualdade de igual a zero, obrigatoriamente esses dois termos têm que ser zero. Então, automaticamente, K2 igual a menos 1 e K3 igual a menos 2, amortecimento ômega n, frequência natural, né? Ok, então descobrindo os coeficientes K2 e K3, eu consigo reescrever aqui em cima, nessa minha expressão aqui, de expansão parcial, de frações parciais, que fica nesse formato. Só que, para realizar a inversa disso, eu vou utilizar dois teoremas, que seriam esse teorema aqui, vou chamar de primeiro, e esse outro teorema aqui, que é o segundo. Precisamos manipular essa expressão para que entre nessa expressão aqui. Ou, no caso, na somatória das duas expressões. Bom, o que acontece? Uma coisa que eu não expliquei é que esse menos aqui de fora, como era menos 1 e menos 2 aqui, esse termo aqui, deixamos ele positivo, passando o sinal para fora. Fica ideal para manipular após também aqui nesses dois teoremas. O que acontece aqui? Vemos que aqui nós temos uma frequência d ao quadrado. E temos que ter o S unitário somando alguma coisa. Precisamos completar quadrados aqui embaixo e ver o que acontece. Bom, aqui em cima eu tirei as raízes para conseguir identificar o primeiro polo, a parte real dos polos. Fazendo Bhaskara simples aqui, eu consigo identificar a parte real do nosso polo complexo, que é menos o fator de amortecimento ômega n. Então, nós sabemos também que isso aqui seria o valor de A. Então, automaticamente eu consigo perceber que A, dentro dessa expressão, tem que ser o lambda frequência natural, que seria isso aqui. E nós temos dois desse aqui, então acaba sobrando um aqui e um aqui. Nós dividimos eles em dois para manipular e escrever dessa forma. E para completar quadrados, sabemos que também tem que ser S mais aquilo ali, esse Azinho, e tudo elevado ao quadrado. Entretanto, realizando isso aqui, S mais a fator de amortecimento, frequência natural, tudo elevado ao quadrado, chegamos nessa expressão, que diverge
do que temos aqui. Essas duas aqui divergem por um fator de zeta ao quadrado. O que podemos fazer para que tudo fique corretamente? Eu somei aqui um fator x, que é exatamente o fator que faz com que isso aqui se iguale a isso, certo? Quem seria x? Então, é o fator lá, como eu disse, que iguala. Igualando essas duas expressões, essa aqui com essa, que é igual a essa, cortamos esse s ao quadrado com s ao quadrado, 2 com esse 2 aqui, e acaba sobrando ômega n menos ômega n zeta igual a x. Isolando aqui, chegamos que x é igual a ômega n 1 menos zeta ao quadrado. Só que pelo nosso teorema, nós temos que aqui é ômega d ao quadrado e não x. Então, ômega d é igual a raiz de x, ou x igual a ômega d ao quadrado, né? Quem seria ômega d? Dependendo da sua bibliografia que você está utilizando, o Ogata chama ômega d de frequência natural amortecida. Já o Nise chama de frequência de oscilação amortecida. Basicamente é a mesma coisa. E o ômega n em ambos é a frequência natural. Então uma seria sem amortecimento e outra com amortecimento. Tanto que podemos olhar na expressão aqui, manipulando, que ômega d é igual a ômega n raiz de 1 menos fator de amortecimento ao quadrado. Ou seja, ômega d é igual a ômega n por uma razão de raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Justamente por um fator de amortecimento. Ok. Então, agora eu consigo reescrever da seguinte forma. Sabendo que é ômega d ao quadrado e substituindo os valores, eu chego nessa expressão aqui. Ok? Só que, ainda tem um porém. Aqui era ômega d b. Sabemos que ômega d é ômega n raiz de 1 menos zeta. Isso aqui, então, b ômega d tem que ser igual ao que eu tinha aqui. Esse fatorzinho que tinha sobrado, correto? Eu igualo aqui desse lado. Então, descobrimos que b é exatamente igual a zeta sobre 1, sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Descobrimos nosso valor de b e temos nosso valor de ômega d. Então, conseguimos reescrever a equação no domínio da frequência da seguinte forma. E identificando que nosso A aqui é 1, nosso Azão é 1, nosso A já foi definido antes, que é fator de amortecimento, frequência natural, e nosso B acabou de ser definido. E temos nosso ômega d. Agora podemos aplicar os dois teoremas. Aplicando os teoremas, temos que a inversa é igual a 1 menos exponencial elevado a menos A, que o A é esse, vezes cosseno de ômega d, t, mais o B vezes seno de ômega d, t. E podemos escrever na outra forma, apenas em termos de cosseno e φ. Por quê? Quem é nosso φ? Nosso φ é a tangente da menos 1, ou arctangente de b, que é o coeficiente do seno, né? Lembrando de cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Para tangente. Então, nosso b, coeficiente aqui, sobre o coeficiente do cosseno, que é 1. Então, basicamente ficou sobre tangente da menos 1 de b. E, entretanto, esse termo aqui não é o mesmo desse para passar em evidência. Então, eu tenho que achar o fator comum entre esse aqui, que seria basicamente a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Realizando a expressão, eu tenho que 1 ao quadrado, raiz de 1 ao quadrado mais isso, não ficou bem escrito aqui porque eu fiz mais rápido. O que acontece aqui? Esse termo aqui é ao quadrado, vai deixar isso aqui ao quadrado e vai cortar a raiz. Realizando o MMC
Aqui vou ter todas as bases iguais, só que vezes aqui em cima vai ficar 1 menos zeta quadrado. O zeta quadrado vai cortar com esse zeta e vai sobrar 1 sobre isso. E realizando a inversa, eu vou ter essa nova expressão. Chegando assim à dedução da nossa expressão geral para o sistema de segunda ordem subamortecidos. Agradeço ao professor Jorge por me proporcionar conhecimento e me instigar sempre a aprender mais.